a confiança geralmente não desmorona de uma só vez. Ela se desgasta aos poucos, como a pedra erodida pela água. No início você não percebe, só até que as rachaduras fiquem claras demais para ignorar. Meu nome é Michael. Tenho 46 anos e sou casado com minha esposa, Laura, há quase 2 décadas. Construí minha vida acreditando que a lealdade era firme, como o chão debaixo dos meus pés. Não éramos perfeitos, mas éramos constantes, e achei que isso bastava. Por isso a mudança foi tão perturbadora, porque veio de forma silenciosa, quase invisível. Começou com a rotina dela. Laura passou a trabalhar até mais tarde com frequência. No início, aceitei sua palavra. Sei o que significa ter prazos que ultrapassam o horário do expediente. Mas quando as noites estendidas viraram regra em vez de exceção, finalmente perguntei, está tudo bem no trabalho? Você tem chegado bem mais tarde do que de costume. Ela sorriu, mas não era o sorriso relaxado que eu conhecia há anos. Era ensaiado, quase defensivo. Sim, só uma fase corrida. Nada com que se preocupar. A resposta parecia simples, mas não consegui ignorar o quanto soou cuidadosa. Disse a mim mesmo para não exagerar, mas uma vez que a suspeita cria raiz, ela permanece. Dias depois, vi o celular dela acender no balcão enquanto estava na cozinha. Um nome que não reconhecia apareceu. Antes que eu pudesse olhar de novo, ela voltou e pegou o aparelho com uma rapidez que me fez parar. Você é rápida com esse celular, comentei com um meio sorriso, buscando algum alívio. O riso de Laura veio fácil demais. Não é nada. Só um amigo do trabalho. Não pense demais nisso. Mas eu pensei. Pensei a noite inteira, e quando perguntei mais tarde por que ela parecia distante, ela suspirou fundo. Michael, você está imaginando coisas. Você me conhece. Se eu cometi um erro, é só um erro. Nada além disso. As palavras caíram pesadas. É só um erro. Ela disse de leve, mas para mim, soaram como a verdade escondida à vista. Eu não discuti. Não levantei a voz. Apenas assenti, embora por dentro sentisse uma mudança silenciosa. Uma parte de mim sabia que, a partir daquele momento, nosso casamento não era mais o que eu acreditava que fosse. Quando Laura disse, foi só um erro, deixei as palavras se assentarem. Por fora, agi como se as tivesse aceitado. Por dentro, eu sabia melhor. Algo havia mudado, e nenhuma quantidade de palavras suavizadas poderia trazer as coisas de volta ao que eram. Fiz uma escolha então, não explodir, não acusar, nem mesmo confrontar mais. Em vez disso, decidi observar. As pessoas revelam mais quando acreditam que você parou de questionar. Nos dias que se seguiram, prestei mais atenção. Notei que o celular dela nunca mais ficava desacompanhado. Ela o mantinha por perto, como se fosse uma extensão da própria mão. Suas desculpas para as noites longas ficaram mais vagas, eu explico depois ou não me espere acordado hoje à noite. Mantive meu tom neutro sempre que ela dava explicações. Eu apenas acenava e dizia, tudo bem, te vejo quando voltar. Ela parecia aliviada com minha calma, mas não era calma o que via, era contenção. No trabalho, segui como de costume. Meu colega, David, percebeu que eu estava mais calado do que o normal. Numa tarde, enquanto caminhávamos para pegar um café, ele disse, você parece estranho. Está tudo bem em casa? Hesitei, então ofereci uma resposta cuidadosa. Está bem. Só uma daquelas fases, eu acho. David me olhou por um momento antes de acenar com a cabeça. Você sempre lidou com as coisas melhor do que a maioria. Seja o que for, você vai dar um jeito. As palavras dele ficaram comigo. Por fora, eu parecia equilibrado e firme, e talvez isso fosse verdade. Mas por dentro, eu estava catalogando cada detalhe, construindo um quadro peça por peça. Havia o perfume no casaco dela que não era o que usava normalmente. A cobrança inexplicável em nossa conta conjunta de um restaurante onde nunca fomos juntos. A leve irritação na voz dela sempre que eu fazia uma pergunta simples. Sozinhos, cada um podia ser descartado.
Juntos, formavam um padrão. À noite, quando ela virava de costas para mim na cama, alegando cansaço, eu ficava acordado pensando, esta não é a mulher com quem me casei, não mais. Não senti tanta raiva quanto clareza. Uma amargura silenciosa, sim, mas também uma sensação deliberada de que precisava ver isso até o fim sem deixar a emoção me controlar. Comecei a anotar as incoerências, pequenos registros para mim mesmo, não para confronto ainda, mas para certeza. Eu sabia que, se chegasse o momento, precisaria de mais do que instinto, precisaria de provas. Laura tinha se convencido de que eu estava ou cego, ou perdoando. Deixei que acreditasse nisso. Quanto menos ela suspeitasse da minha consciência, mais verdade eu poderia descobrir. No fim daquela semana, minha decisão estava firme. Eu não iria gritar, não iria implorar, nem mesmo acusar. Eu iria observar, silenciosa e deliberadamente, até que o quadro fosse inegável. Então, quando chegasse a hora certa, eu decidiria como agir. A questão sobre as mentiras é que elas raramente permanecem contidas. Se você ouvir com atenção, elas transbordam para outras partes da vida, tocando detalhes que não se alinham bem. A essa altura, eu já tinha reunido o suficiente para saber que a história de Laura não era apenas um deslize único, era contínua, deliberada. Numa noite, perguntei casualmente, você tem estado distante ultimamente? Está tudo bem? Ela me lançou aquele mesmo sorriso ensaiado. Michael, você está imaginando coisas de novo. Eu já disse, o trabalho tem sido esmagador. Não transforme isso em algo maior do que é. As palavras dela eram suaves, mas percebi a aspereza por baixo delas, como se minha suspeita fosse o verdadeiro problema, e não o que ela estava escondendo. Por dentro, senti uma calma amarga. Se fosse só uma vez, você não precisaria continuar mentindo. Isso não é um erro, é uma escolha que você repete. No fim de semana seguinte, a irmã dela, Ana, apareceu. Ela e Laura sempre foram próximas, e percebi que Laura já tinha moldado sua versão dos fatos. Durante o café, Ana se inclinou para mim e disse com gentileza, você sabe que a Laura tem passado por muita pressão. Tente dar um pouco de espaço a ela. Ela só precisa de tempo para respirar. Assenti, mantendo meu tom equilibrado. Claro. Quero que ela se sinta apoiada. O que não disse foi que conseguia ouvir a narrativa de Laura nas palavras de Ana. Ela já havia se posicionado como a esposa sobrecarregada e incompreendida, e eu como o marido que fazia perguntas demais. Mais tarde naquela noite, perguntei diretamente a Laura, por que envolver a Ana nisso? Você realmente precisa me fazer parecer que estou imaginando coisas? Os olhos dela se estreitaram. Eu não envolvi ela. Ela se importa comigo. Ela vê que estou estressada e quis ajudar. Por que distorcer isso em outra coisa? Fiquei em silêncio, embora por dentro estivesse fervendo. Você construiu um escudo para si mesma e acha que vou ficar aqui indefeso atrás dele. Mas vejo mais do que você imagina. Nos dias seguintes, as camadas de sua enganação ficaram mais claras. Mais noites fora, mais conversas reservadas no celular, mais irritação repentina quando eu fazia até as perguntas mais simples. Ela estava criando uma história em que era inocente, e eu, o irracional. Cada vez que me descartava, sentia a amargura se aprofundar, mas também sentia minha determinação endurecer. Percebi então que não estava lidando com um lapso temporário. Isso não era um tropeço, era um caminho que ela havia escolhido. E assim escolhi o meu. Eu não travaria as batalhas dela em voz alta, onde ela pudesse distorcer a narrativa e se fazer de vítima. Não, minha retaliação viria em silêncio, preparada com paciência e clareza. Ela acreditava que estava vencendo ao me manter na escuridão. O que não sabia é que eu já estava reunindo luz. Uma vez que a forma da traição ficou clara, minha mente mudou de buscar respostas para me preparar para as consequências. Entendi então que o silêncio podia ser mais poderoso do que o argumento, e a paciência mais eficaz do que a confrontação. Se Laura acreditava que eu era passivo, isso apenas me dava mais espaço para agir de forma deliberada. Comecei com informação. No trabalho, pedi ao meu colega David que recomendasse um bom advogado, sem detalhes, apenas um casual,
talvez eu precise de alguns conselhos sobre contratos e questões pessoais. Alguém discreto. Ele me deu um nome e disse, você pode confiar nela. É perspicaz, mas prática. Quando me encontrei com a advogada, mantive meu tom controlado. Quero entender minhas opções. Não porque esteja com pressa de agir, mas porque preciso de clareza antes de decidir qualquer coisa. Ela assentiu, profissional e serena. Isso é sensato. O conhecimento lhe dá controle, mesmo que escolha esperar. Diga-me o que está acontecendo, em linhas gerais. Expliquei apenas o suficiente, as noites fora, as inconsistências, a mudança em nossa dinâmica. Não dramatizei, falei o mais calmamente que pude. Ela ouviu com atenção e depois expôs os pontos essenciais, finanças, bens, considerações sobre guarda caso houvesse filhos, e a importância da documentação. As palavras dela me deram algo que eu não sentia há semanas, controle. Enquanto ela falava, pensei, não estou mais reagindo, estou me preparando. Mais tarde, liguei para David para almoçar. Durante o café, ele perguntou, então, conseguiu o conselho de que precisava? Sim, respondi simplesmente. Não se trata de agir amanhã. É sobre saber quais alavancas existem caso eu precise puxá-las. Ele me olhou com respeito silencioso. Você sempre foi estratégico, Michael. Não deixe a emoção arruinar isso. Naquela noite, Laura entrou em casa tarde novamente. Desculpe, o trânsito estava horrível, disse, jogando a bolsa na cadeira. Assenti levemente. Sem problema. O jantar ainda está quente. Ela sorriu, aliviada com minha compostura, sem nunca perceber que meu silêncio não era perdão, era cálculo. Por dentro, eu me sentia distante. A amargura ainda estava lá, mas agora tinha se transformado em algo mais estável, algo mais afiado. Eu estava catalogando cada inconsistência, não para discutir sobre elas, mas para construir uma base. Comecei a revisar nossas contas conjuntas com mais cuidado, anotando transações que não correspondiam às explicações dela. Fiz backup de documentos importantes, transferi uma pequena parte das economias para uma conta separada em meu nome, discretamente, metodicamente. Durante tudo isso, falei com ela no mesmo tom calmo. Por fora, eu era o marido atencioso que não fazia perguntas. Por dentro, estava erguendo tijolo por tijolo de um plano que ela não podia ver. Ao fim daquela semana, senti algo que não sentia há muito tempo, uma satisfação silenciosa. Não porque a traição doesse menos, mas porque eu não estava mais à deriva na incerteza. Eu tinha direção e, com ela, a capacidade de escolher meu momento. Os dias que se seguiram pareceram mais silenciosos, embora nada na casa tivesse mudado. Laura ainda se movia com seu charme habitual, seu riso ensaiado, suas perguntas rotineiras. Para ela, talvez, parecia um retorno ao normal. Para mim, era a construção da distância. Numa noite, ela se sentou ao meu lado no sofá. Você tem estado mais calmo ultimamente, disse, olhando para mim. Eu estava preocupada que você ficasse chateado para sempre. Olhei para ela e ofereci um leve sorriso. Não adianta segurar certas coisas, respondi. Minha voz não carregava raiva, nem calor, apenas neutralidade suficiente para satisfazê-la. Ela se recostou, aliviada. Ótimo. Eu odeio quando há tensão. Assim é melhor. Por dentro, pensei, melhor para você, talvez. Para mim, é um escudo. No trabalho, minha assistente Clara percebeu antes de qualquer um. Ela estava na empresa há tempo suficiente para me ler bem. Uma manhã, depois de uma reunião, ela demorou a sair. Michael, você está bem? Tem estado diferente. Parei. Diferente como? Mais calado, disse suavemente. Não distraído, apenas distante. Como se estivesse guardando algo para si. A observação dela me atingiu, embora eu tenha mantido a expressão firme. Estou bem, Clara. Só focando nas prioridades. Ela sentiu, embora eu percebesse que não acreditava totalmente.
Ainda assim, suas palavras confirmaram o que eu já sabia: meu afastamento era visível, mesmo quando eu achava que estava controlado. Em casa, Laura continuava tentando restaurar a normalidade. Jantar na casa dos meus pais neste fim de semana? Perguntou uma noite. Vou passar, disse de forma tranquila. O trabalho tem sido pesado. Ela inclinou a cabeça. Você nunca perde esses jantares. Está tudo bem? Está tudo bem, respondi. Só preciso de um fim de semana mais quieto. Seus olhos buscaram os meus, mas não dei nada em que ela pudesse se apoiar. Ela suspirou e deixou para lá. Ao longo da semana seguinte, ela preencheu o silêncio com conversas banais. Você viu as notícias? O mercado está uma bagunça de novo. Vi, respondi de forma neutra. Talvez devêssemos planejar uma viagem. Só nós dois, para clarear a cabeça. Talvez, falei, sem compromisso no tom. Cada troca era medida, desprovida de emoção. Quanto menos eu dava, mais ela parecia convencer a si mesma de que as coisas estavam se recompondo. Eu via isso no alívio dela, na forma como parou de me observar tão de perto. O que ela confundia com perdão era, na verdade, meu afastamento. Eu havia recuado, não para fugir, mas para observar. Cada palavra, cada gesto dela era somado ao registro que eu mantinha em silêncio. E ainda assim, sob a contenção, senti uma certa clareza. A distância já não era mais um acidente, era minha escolha. Ao parecer calmo, permitia que ela acreditasse que havia recuperado o lugar dela, quando, na realidade, eu estava recuperando o meu. Pela primeira vez em semanas, senti-me firme. Não feliz, não reconciliado, mas resoluto. Na manhã em que entrei no escritório do advogado, não havia mais hesitação em mim. Semanas de planejamento silencioso haviam se destilado em uma única pasta que eu carregava debaixo do braço. O peso não era grande, mas eu sentia sua importância em cada passo. O Sr. Harris, meu advogado, me recebeu com sua calma profissional habitual. Michael, bom ver você. Está pronto para prosseguir? Eu assenti. Sim. Vamos terminar isso. Sentamos frente a frente, a mesa entre nós cuidadosamente organizada com documentos. Ele deslizou o primeiro conjunto de papéis em minha direção. Isso cobre a transferência das contas. Uma vez assinado, ela não terá acesso sem sua autorização. Li as linhas com atenção, não porque duvidasse dele, mas porque queria sentir cada palavra se fixando. Cada sentença era um limite, cada assinatura uma retomada do terreno que eu havia perdido sem perceber. Tudo está estruturado para proteger seus interesses, disse Harris. Você foi minucioso. Poucas pessoas se preparam com tanta previsão. Consegui esboçar um leve sorriso. Tive tempo suficiente para pensar nisso. Quando a caneta tocou o papel, fiz uma pausa. Não por medo, mas para reconhecer o momento. Não era apenas tinta marcando um contrato, era uma linha traçada entre o homem que eu tinha sido e o homem que eu estava escolhendo me tornar. Harris me estudou por um segundo. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza, respondi. O silêncio que se seguiu foi estranhamente reconfortante. Sem explosão, sem arrependimento, apenas uma calma certeza de que eu estava retomando o controle. Assinei, página após página, cada traço deliberado. Quando terminamos, Harris juntou os documentos. Está feito. Você estabeleceu a base. A partir daqui, você dita os termos. Ótimo, eu disse em voz baixa. É assim que deve ser. Dirigindo de volta para casa, deixei a gravidade de tudo se acomodar. Não havia um dramático senso de triunfo, apenas uma firme resolução. Os papéis não eram armas de vingança, eram ferramentas de liberdade. Com eles, eu havia esculpido o espaço de que precisava, tanto financeiro quanto emocional, para garantir que a traição dela não pudesse mais ditar minha vida. Mais tarde naquela noite, Laura tentou puxar conversa comigo. Você parece mais leve hoje, ela disse, me observando durante o jantar. Talvez eu esteja, respondi simplesmente. Ela sorriu, achando que era um sinal de reconciliação.
Deixei que acreditasse nisso. Por dentro, eu sabia a verdade. A leveza não vinha do perdão, mas de ter assegurado meu futuro sem a mão dela nele. Enquanto eu tirava meu prato da mesa, pensei nos documentos assinados esperando em minha gaveta. Eles não eram apenas papéis, eram a declaração silenciosa de que eu havia retomado o controle. E embora ela ainda não soubesse, o equilíbrio de poder em nosso casamento já havia mudado. Laura estava na sala quando entrei, com os papéis dobrados com cuidado na mão. Ela ergueu o olhar com um sorriso ensaiado. Você chegou cedo. Que surpresa! Queria conversar, disse, com a voz firme. O sorriso dela vacilou, mas ela tentou se recompor. Claro. Sente-se. O que você tem em mente? Coloquei a pasta sobre a mesa entre nós. Estes são papéis de divórcio. Junto com as transferências financeiras e documentos legais. Tudo já foi providenciado. Os olhos dela se arregalaram. O que? Michael, isso não é necessário. Nós podemos resolver isso. Neguei com a cabeça, devagar. Não, Laura. Você disse que foi um erro. Uma vez. Depois duas. Mas erros não têm padrão, e não duram tanto tempo assim. Lágrimas encheram seus olhos. Não significou nada. Você significa tudo para mim. Eu estava confusa. Recostei-me, calmo. Você não estava confusa. Você foi consistente. Você mentiu, minimizou e achou que eu continuaria fingindo. Mas eu não vivo mais na aparência. A voz dela subiu, trêmula. Construímos uma vida juntos. Você não pode simplesmente jogar tudo fora por causa de fraqueza. Por causa de traição, corrigi suavemente. Não disfarce. Palavras não vão mudar o que você fez. Ela estendeu a mão para mim através da mesa. Por favor, podemos tentar de novo. Eu vou terminar com isso. Vou me provar para você. Não me movi. Você teve todas as chances de fazer isso, muito antes de hoje. Você escolheu diferente, e essas escolhas têm consequências. As lágrimas dela se transformaram em raiva. Então é isso? Depois de tudo, você simplesmente vai embora. Sim, disse de forma tranquila. Não por raiva, nem por pressa. Apenas com clareza. Fiquei tempo suficiente para ver quem você é e para ter certeza de que poderia sair com minha dignidade intacta. O silêncio se estendeu, pesado e inegável. Ela balançou a cabeça, sussurrando, nunca pensei que você realmente iria embora. Olhei-a nos olhos. Isso porque você confundiu minha paciência com fraqueza. Você esqueceu que paciência é apenas outra forma de força. Os lábios dela se entreabriram, mas nenhuma palavra veio. Ela recostou-se, derrotada, enquanto eu me levantava. Juntei os papéis, deslizando-os em sua direção. Você não precisa decidir nada esta noite. Mas saiba isto, eu já decidi. O resto é só formalidade. Ao sair da sala, não senti triunfo em sentido estridente. Minha vitória não estava em destruí-la, estava em me recusar a ser destruído. Atrás de mim, ouvi seus soluços baixos. Mas à minha frente, havia apenas calma. E pela primeira vez em muito tempo, a calma pertencia a mim. A casa ficou silenciosa depois que Laura partiu. Silenciosa demais, alguns diriam. Mas para mim, o silêncio não era vazio, era clareza. Por meses, talvez anos, eu carreguei um peso que não me pertencia. Agora ele se foi, e o silêncio se tornou uma espécie de companheiro. As pessoas fizeram perguntas, é claro. Mark me puxou de lado uma tarde no trabalho. Você parece mais leve esses dias. Diferente. Está tudo bem? Dei-lhe um pequeno sorriso. Melhor que bem. Só aprendendo como é a sensação da paz. Ele me observou, assentiu e não insistiu mais. Essa era a beleza de pessoas que respeitam sua privacidade, sabem quando parar de cavar. Sozinho, meus pensamentos vinham em ritmos constantes. Eu não revivia discussões nem repetia as palavras dela. Em vez disso,
Pensava sobre paciência. Como ela pode parecer fraqueza por fora, mas soar como aço por dentro? Cada vez que Laura minimizava suas escolhas, cada vez que ela afastava a verdade, eu guardava aquele momento como um registro. E quando chegou a hora, não precisei levantar a voz ou quebrar nada, só precisei entregar a verdade em forma de papéis. Essa foi a minha vitória. Silenciosa, deliberada, definitiva. Pensei de volta as últimas palavras dela, como sussurrou que nunca acreditou que eu realmente fosse embora. Ela me via como um homem que tolerava, que aguentava, que carregava o fardo para que outros caminhassem mais leves. E ela tinha razão, por um tempo. Mas resistir não significa aceitar. Significa esperar até o momento certo para agir. Não houve grandes discursos no depois. Nem telefonemas furiosos ou desculpas dramáticas. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que ela um dia pensou ser indiferença agora se erguia como prova da minha decisão. De vez em quando, eu ouvia de conhecidos em comum. Laura está sofrendo, disse um deles com delicadeza. Eu ouvia, assentia e não comentava. O que havia para dizer? Eu já tinha dado de mim o suficiente. À noite, eu me sentava com um copo de água, não de vinho, e deixava minha mente vagar. O pensamento que mais voltava era este: a traição quebra a confiança, mas não precisa quebrar a pessoa traída. Essa parte é uma escolha. Eu escolhi permanecer inteiro. Eu não estava correndo para novos começos, mas podia senti-los se formando. Uma vida mais calma, onde minha paciência não fosse confundida com ingenuidade. Onde meu silêncio não fosse um escudo contra o conflito, mas um espaço para respirar e viver livremente. No fim, eu não precisei de vingança em sentido dramático. Minha vingança foi sair com dignidade, enquanto ela ficava para trás com o peso de suas escolhas. Foi assim que fechei aquele capítulo da minha vida. Não com raiva, não com barulho, mas com a calma de um homem que sabia que finalmente tinha retomado seu poder.